Olá, muito bom dia para você. O aumento das notificações da variante Delta do coronavírus no país deixa em alerta as autoridades em saúde de Minas Gerais. Ao todo, são 4 casos confirmados. Mas aí, no entanto, no Rio de Janeiro, por exemplo, vizinho de Minas, 26% das infecções são de casos de variação originada na Índia, né? Outro estado que também é vizinho de Minas, São Paulo, registrou 50 casos. Hoje você vai ver também. Lei obriga veterinários de Minas Gerais a notificarem polícias sobre maus tratos a animais. As expectativas de aumento nas vendas no comércio de Patos de Minas para o Dia dos Pais. Como o extintor ainda pode render multa, mesmo não sendo obrigatório nos veículos. Atlético perde para o Bahia, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos, que começa a partir de agora. Já está em vigor a lei que obriga médicos veterinários a denunciarem maus tratos cometidos contra animais. Sancionada pelo governo de Minas Gerais no último sábado, a nova lei obriga veterinários de todo o estado a notificarem a Polícia Civil sobre maus tratos aos animais. Os maus tratos eles estão previstos numa lei federal, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que foi regulada por uma lei estadual que especifica o que seriam os maus tratos, que seria abandonar animais, colocá-los para lutar, deixar sem alimentos. E essa lei veio a regulamentar o fato de que um animal, ao ser levado para uma veterinária, os veterinários ou a clínica veterinária têm a obrigação legal de informar a Polícia Civil em caso de constatação de maus tratos. Todos os animais que chegarem na clínica com sinais de maus tratos, hematomas, cortes, perfuração a tiro, a faca, além das que você vê em qualquer ambiente, fora da clínica também, o cachorro magro demais, amarrado em corrente curta, em arame farpado, que a gente vê para todo lado, né? Nós temos que denunciá-los à Polícia Civil e a partir daí é um inquérito policial, apuração e a pessoa que está fazendo aquilo vai pagar por isso. A notificação feita pelas clínicas veterinárias deve conter detalhes da situação e caso algum veterinário deixe de comunicar sobre os maus tratos, eles podem ser multados em quantias que podem variar entre R$1.000 a R$4.000. Essa notificação ela tem que ser feita por escrita, inclusive é obrigação da clínica recolher todos os dados necessários para identificar aquele que levar o animal até a clínica. Mas isso também é importante lembrar que não pode servir de desestímulo aos cuidados com os animais, daquela pessoa que vê um animal machucado na rua, deixar de levá-lo até uma clínica só com medo de ser acusada de alguma coisa. Obviamente, existe um bom senso por parte de todos os envolvidos. Uma situação comum configurada como maus tratos aos animais é a criação de filhotes de cães no intuito de comercializá-los. Criadores de cães que exploram as fêmeas, criam em cativeiro, né? Ambiente muito curto, insalubre, e um cio após o outro vai colocando para cruzar para vender os filhotes. Isso também é considerado maus tratos. Uma outra lei sancionada no sábado também assegura que animais em situação de rua possam ser alimentados por pessoas, penalizando ainda aqueles que tentarem impedi-los. Tem muita gente que tem o costume de deixar comida e água para os cachorros na rua. É uma nova lei que foi editada e sancionada também pelo governador. Antigamente não existia nada se falando a respeito disso. Hoje equipara-se a maus tratos você impedir que alguém alimente um cão na rua. Então é muito importante saber que se você impedir que alguém trate de um animal, você pode ser enquadrado no crime tipificado como maus tratos, ser encaminhado à delegacia e o pior, por se tratar de um crime com pena superior a 5 anos, não ter fiança. Na sequência aqui no 30, como o extintor ainda pode render multa, mesmo não sendo obrigatório nos veículos? As expectativas de aumento nas vendas no comércio de Patos de Minas para o Dia dos Pais. Na semana que antecede o Dia dos Pais, a expectativa do comércio patense é de boa movimentação nas vendas de presentes, mesmo com os impactos da crise econômica em meio à pandemia. O Dia dos Pais está chegando e ainda estamos em um cenário de pandemia e de crise econômica. Nesse contexto, será que as pessoas pretendem comprar ou já compraram algo para seus pais? A gente já comprou um chinelo para dar para o meu pai. Eu já comprei, eu compro sempre antecipado. Gastou muito ou pouco dessa vez?
pouco. Com a situação atual não tem como gastar muito. Na faixa de R$100. A intenção de compra para o período é positiva, conforme demonstra a pesquisa de intenção de consumo da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais. 40,9% dos consumidores mineiros pretendem ir às compras em agosto. Em julho, esse índice foi de apenas 32,4%. Por outro lado, 59,1% responderam que permanecerão cautelosos e irão realizar investimentos para garantir sua segurança futura. Nós estamos aí entrando num período em que a gente já percebe a movimentação, né? As pessoas já começam, então as melhores expectativas possíveis, né? Nós acreditamos que com certeza será melhor que 2020, né? Deve aproximar o que aconteceu em 2019. As pessoas estão mais otimistas, né, digamos assim, e vão presentear sim. O mercado vem se recuperando nesses últimos meses e a esperança de aquecimento vem justamente nas datas comemorativas, como foram no final de 2020 e no Dia das Mães deste ano. O Dia dos Pais é igualmente importante para essa recuperação. O Dia dos Pais fica atrás do Dia das Mães, mas é uma data bastante relevante para o comércio, sim. Que tenhamos boas vendas então, né? A legislação de trânsito sofreu algumas mudanças, né, no Brasil ao longo dos anos e uma delas diz respeito à dispensa do extintor de incêndio em carros de passeio. Mas se o seu veículo tem o equipamento e está fora da validade, você pode ser multado. Em carros com alguns anos de uso, é possível ver o cilindro vermelho embaixo do banco. O extintor é obrigatório em veículos de transporte coletivo e de carga, mas em carros de passeio, o motorista não precisa mais usar. Essa pode ser uma informação que muitos condutores dominam. O que muita gente não sabe é que se tiver um extintor dentro do carro, ele tem que estar dentro das especificações, principalmente no que diz respeito ao prazo de validade, que é de 5 anos. A resolução que tornou facultativo o porte de extintor de incêndio em veículos particulares é de setembro de 2015. Ou seja, a regra tem 6 anos e os novos projetos de veículos fabricados a partir dessa data sequer têm o suporte para o equipamento. Só que a idade média da frota no Brasil é de 10 anos, de acordo com o Sindicato Nacional de Fabricantes de Peças. Isso significa que tem muito carro rodando com o extintor debaixo do banco e provavelmente esse extintor está vencido. Se o agente fiscalizador encontrar no seu carro o extintor nessas condições, é possível que lhe passe uma multa, mesmo não sendo obrigatório. Se você está escolhendo usar, né, aquele extintor dentro do seu veículo, ele está fora da norma, está fora da validade, não tem lá os mínimos, não está dentro dos gases determinados, você está sujeito a ter uma multa de R$ 195, né, e 5 pontos na sua habilitação, exatamente porque você está usando algo obrigatório que está fora. Então, assim, eu aconselho a todo mundo a não usar. O porta-voz do Corpo de Bombeiros explica que o extintor é eficiente, se usado no momento correto. Esse extintor ele é para princípio de incêndio. O que caracteriza um princípio de incêndio? É quando aquele princípio ali de incêndio ele consegue ser combatido com recursos, né, como um hidrante, como um extintor de incêndio, algum recurso que pode ser operado pelo público leigo sem colocar a vida dele em risco. Agora, se eu verificar que aquelas chamas elas já saíram do controle, se para eu combater aquela chama ali eu vou me colocar em risco, ou então aquele equipamento, aquele instrumento que eu estou utilizando, ele não é suficiente, ele não tem potência de combate suficiente, o ideal realmente é que eu me afaste do local, retire pessoas e objetos que estão próximos com segurança e acione o 93. Nessa empresa de extintores em Contagem, tem equipamentos de todos os tipos. Os menores são os que vêm nos carros de passeio. Tem 1 quilo de carga e são descartáveis. Venceu a validade, é preciso trocar por outro, no valor médio de R$ 80. Os demais extintores podem ser recarregados com pó químico após vencido o prazo. Esses vão nos ônibus, vans e veículos de carga. É preciso que a troca ou a recarga do extintor seja feita em lojas especializadas para não poluir o meio ambiente. Já fala extintor de pó químico. Aquilo é um pó químico que deve ter seu local adequado para que ele seja destinado.
e você deve procurar simplesmente as empresas credenciadas pelo Inmetro para que dê um bom destino àquele pó. Porque se nós jogarmos esse pó no meio ambiente, isso vai trazer grandes problemas. Na época da resolução, o CONTRAN justificou o uso facultativo, alegando que os veículos novos são mais seguros contra incêndios. O porta-voz do Corpo de Bombeiros concorda com a tese, mas pondera que nas ruas ainda há carros mais velhos, sujeitos a problemas mecânicos com mais frequência. Se você tem um carro mais antigo, né, porque embora a obrigatoriedade ela tenha sido retirada de forma ampla, a gente tem carros com tecnologia mais antiga que estão sim sujeitos, né, têm maior risco de incorrer no incêndio. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, 10 mil vacinas contra a gripe serão disponibilizadas para aplicações no fim de semana em Patos de Minas. E variante Delta do coronavírus preocupa autoridades de saúde em Minas. Dez mil vacinas contra a gripe serão disponibilizadas neste fim de semana em Patos de Minas para toda a população com idade acima de 6 meses, né? A imunização será realizada no ginásio 2 do Unipam no sábado e também no domingo, viu? Das 8 às 18 horas. A orientação é para que se leve documento pessoal e também o cartão de vacina, caso você tenha. O aumento das notificações da variante Delta do coronavírus no país deixa em alerta as autoridades em saúde de Minas Gerais. Ao todo, são 4 casos confirmados. No entanto, no Rio de Janeiro, nosso vizinho, por exemplo, 26% das infecções são de casos da variação originada na Índia. Outro estado vizinho, São Paulo, registrou 50 casos. Diante da incidência que vem sendo registrada aí, surge o questionamento se a variante poderia ameaçar o fim da pandemia mesmo com a vacinação. Em entrevista ao NTV News dessa quarta-feira, Gabriel Fernandes, que é pesquisador da Fiocruz, falou sobre este temor e a previsão assustadora de uma prorrogação da pandemia. O objetivo da vacina não é impedir a transmissão do vírus, é impedir que ele cause uma doença grave. Então, por enquanto, esse objetivo de proteger da doença grave, mesmo diante da variante Delta, ele ainda é mantido. O problema é que essa variante ela se espalha muito rápido. E como ela tem mutações completamente diferentes das outras variantes, ela vai se espalhar muito rápido porque ela tem caminho livre pela frente. Então, mesmo que a taxa de mortalidade por causa da vacinação seja menor, quando você tem um grande número de pessoas infectadas, você vai acabar tendo um maior número de mortes do que o esperado, né? Então, a consequência é essa. O assunto surgiu após um relatório interno vazado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, indicando a possibilidade de postergação do controle da pandemia. É extremamente importante hoje impedir a transmissão, né? Então, a gente teve, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde essa variante hoje ela é totalmente predominante, a gente teve um relaxamento das medidas quando a população já foi ficando mais imunizada, né? Então, os números caíram, as medidas de proteção elas foram retiradas e aí deu espaço para uma variante que o nosso sistema imunológico ainda nunca tinha tido contato com ela, teve caminho livre para poder espalhar. Então, é extremamente importante que as medidas de evitar o contágio ainda sejam mantidas, pelo menos por enquanto, até que a gente tenha o conhecimento total de como que essa variante ela se comporta quando a gente tem um possível risco de reinfecção dela, né? Que a gente ainda não sabe. O pesquisador ainda avaliou um estudo feito pelo governo chileno, indicando que as vacinas Coronavac e Pfizer perderiam eficácia para evitar a Covid-19 sintomática ao longo do tempo. A melhor forma da gente tentar entender como funciona uma vacina, eu vou tentar fazer uma analogia aqui com a nossa vida real. Então vamos supor que o vírus é um ladrão que tenta entrar na sua casa, né? E aí você viu aquele ladrão tentando entrar na sua casa, você avisa a polícia e a polícia vai patrulhar aquela área, né? Então, por um tempo, a polícia vai passar lá patrulhando e aí vai impedir que aquele ladrão entre em outras casas. Mas só que ela não vai patrulhar para sempre, porque você... Assim como o governo quer economizar dinheiro, o seu corpo quer economizar energia. Então, você não vai gastar energia fazendo um patrulhamento de um inimigo que não está mais presente, né?
Só que aí você abre o espaço para o vírus entrar dentro da célula e te infectar. Uma vez ele dentro da célula, ele vai causar problemas dentro da célula, que aí vai chamar suas células de memória, e essas sim vão chegar e vão combater o vírus dentro da célula. Então é uma célula de memória. Então você deixa de ter a patrulha, que vai te proteger da infecção, mas você ainda tem as suas células de memória que vão te proteger da doença grave. Então a infecção, ela vai acontecer, né? Então a gente vai ter, igual pessoas que são vacinadas para a gripe, elas ainda se infectam, né? E elas ainda transmitem, elas não vão ficar doentes. Então é extremamente normal a gente ver um número maior de infecção ao longo do tempo, mas a proteção contra a doença grave, ela é mantida. E a gente fica de olho nos esclarecimentos e imaginando o que pode acontecer, né, no futuro. Já nós vamos falar de futebol aqui no 30. O Atlético perdeu para o Bahia, mas ainda assim garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético foi derrotado pelo Bahia por 2-1 na noite de ontem pela Copa do Brasil, mas está classificado para as quartas de final da competição. O Galo venceu o primeiro jogo por 2-0, o que lhe deu a vantagem de poder perder e ainda assim avançar. No primeiro tempo só deu Bahia. Os donos da casa abriram o placar aos 11 minutos. Rodriguinho toca no meio de campo para Rossi, que confiante, domina no peito e chuta forte contra a meta de Everson, que comete falha no lance e acaba tomando o gol. O Bahia ainda teve outras chances na primeira etapa com vários lances perigosos, que poderiam ter até ampliado a vantagem. Mas o segundo gol só saiu nos acréscimos, aos 53 minutos. O ataque do Bahia avança pela esquerda e no cruzamento, a bola encontra Juninho Capixaba, que cabeceia para a rede, fazendo 2-0. O segundo tempo começa com o Galo melhor em campo e pressionando mais. O resultado levaria a decisão para as penalidades, mas aos 17 minutos, Dylan Borreiro recebe pela direita e cruza redondinho para a área, onde Vargas sobe nas costas de Nino Paraíba, cabeceando no cantinho e garantindo o time na próxima fase. Cuca fez uma avaliação crítica do confronto, em que mesmo com a larga vantagem, o time mineiro sofreu para conquistar a vaga. Você vê que o Bahia no primeiro tempo pôs um ritmo muito forte, e ele não conseguiu manter esse ritmo no segundo tempo. Nós imprimimos um ritmo forte na segunda etapa, não encontramos esse ritmo no primeiro. Poderíamos até ter empatado o jogo e virado pelas ocasiões que tivemos no segundo tempo. Mas é um jogo diferente, não é um jogo do Campeonato Brasileiro, que valem os 3 pontos e você tem tempo para ganhar. Era um jogo diferente, que o adversário teve a eficácia, jogou melhor, mas contou com a sorte de nós falharmos no primeiro gol. E aí muda tudo. Aí fica por um gol, né? Encontrou o gol, uma jogada pela esquerda, o cruzamento, jogada bonita, o 2-0. E nós no intervalo mudamos, né, a equipe em 3 peças, e os que entraram ajudaram bastante a equipe a fazer um jogo diferente e bem melhor do que a primeira etapa. O treinador falou também sobre os recorrentes primeiros tempos ruins do time na maioria dos jogos. O jogo a gente não tem não se trata de ser um primeiro tempo ruim. Hoje foi. Mas o Atlético Paranaense não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo que não foi melhor do que o adversário, mas tampouco pior. Com o Flamengo nós fizemos um primeiro tempo que foi muito melhor que o adversário, então isso não é uma coisa que acontece sempre, né? Às vezes você faz um tempo melhor do que o outro, como foi no caso hoje. O segundo tempo foi bom, o primeiro não. O Atlético volta a jogar no domingo às 16 horas contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio à pandemia, lidar com toda a carga de preocupação não tem sido fácil para ninguém, né? O ano passado foi o mais estressante nos últimos 15 anos, segundo o que diz um relatório global de emoções feito por uma empresa americana especializada em pesquisa de opinião que rastreia anualmente experiências em mais de 100 países. Foram 160 mil adultos entrevistados em 115 países. A pergunta foi se eles tiveram 5 experiências negativas específicas no dia anterior. O resultado: 4 em cada 10 adultos disseram ter experimentado preocupação ou estresse, o que representa 40%.
Pouco menos de 3 em cada 10 experimentaram dor física, 29%. Cerca de 1 em cada 4 experimentou tristeza, 27%, ou raiva, 24%. O ano de pandemia foi o mais estressante dos últimos 15 anos. De 2019 para 2020, o aumento foi de 5% quando o assunto é estresse. Segundo o relatório, quase 190 milhões de pessoas a mais se sentiram estressadas em 2020. Quando o assunto é pandemia, metade das pessoas disseram que ganharam menos por causa da Covid-19, 32% disseram que perderam o emprego e 80% das pessoas disseram que a Covid-19 as afetou de alguma forma. Nessa época de pandemia, quem falar que não estressou, quem falar que não preocupou, quem falar que foi fácil, né? Eu creio assim que essa pessoa ele está vivendo num outro sistema, porque na verdade traz estresse, traz preocupação. Eu tô normal, não tem estresse nenhum não, porque eu já não saía mesmo. A minha preocupação hoje maior é com as autoridades, né, com o nosso país, o governo e tudo. Então a gente preocupa muito com esse mundo, sim. A situação que a gente tem vivenciado, né, desde 2020, referente à pandemia, ela realmente deixou todo mundo em um estado de alerta. Não só pela questão do contágio, né, do ponto de vista biológico, mas também social, econômico e político. A junção dos fatores internos e externos formaram gatilhos de estresse, desde um problema no relacionamento até as crises sofridas na área da saúde e da economia em todo o país. Em Patos de Minas, o cenário não é muito diferente. Tanto o consultório de psicologia como de psiquiatria, a gente teve um boom desde 2020, porque aquelas pessoas que já tinham adoecimentos mentais, elas agravaram, e aquelas que não tinham, a situação acabou desencadeando. Então, o indivíduo ele chega às vezes triste, com uma sensação de cansaço extremo, né, com, eu diria que fadiga mesmo, se sentindo desmotivado, com dificuldade de memória, de atenção. Então são vários os fatores. Lidar com tudo o que acontece, seja no ambiente social em que estamos inseridos, seja em situações que fogem ao nosso controle, é preciso equilíbrio. Necessário entender que nem tudo compete a nós ser resolvido. É muito importante a gente entender que a gente não tem realmente o controle e que no máximo nós vamos poder controlar algumas coisas em nós. Uma delas é a prática de atividade física. Então, estamos em uma pandemia, Lorena. Ok, faça uma caminhada, que ela libera hormônios muito bons. Tentar balancear uma alimentação mais saudável e buscar um profissional, né? Um profissional da área da saúde, um psicólogo ou um médico psiquiatra, para tentar te ajudar. Sem estresse, o 30 Minutos fica por aqui, mas volta amanhã às 11h30 da manhã. Ele também está chegando, não está estressado hoje, está tranquilo para mais uma jornada de 1h30 de muita informação. Gui Boaventura, boa tarde. Olá, Odair, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que te estressa, Gui? O que mais te estressa na vida? Nada? Não, me estressa. O quê? Tem coisa que me estressa. Gente que fala bobagem. Começar o programa 2 minutos depois também te estressa? Não, isso eu já acostumei. Isso aí não tem problema, não. Mas tem muita coisa que estressa a gente. O trânsito te estressa? Você sabe o que é que me deixa estressado? Em relação aqui ao nosso trabalho, principalmente? Você falar uma coisa e lá na frente a pessoa ouvir aquilo que você falou e falar diferente. Isso me estressa. E aí você não tem responsabilidade pelo entendimento, você tem responsabilidade pelo que você produziu, né? Exatamente, pelo que eu falo. Porque aí fica difícil. Quando você escreve um texto, várias pessoas entendem de várias maneiras, né? É complicado. Não ligo, não respondo, não... E o trânsito? O trânsito? Te estressa? Demais. Mesmo? Demais. Eu achei que era só eu. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estava ali hoje, chegando aqui na NTV, fui chamado por um rapaz que estava ali me esperando para contar um caso de um filho dele que teve um acidente de trânsito com um motociclista aqui em Patos de Minas. Essa questão de motos aqui em Patos precisa de ser vista pelas autoridades
E aí não é uma questão é questão de preservação da vida. Sim. Eu fico muito preocupado com acidentes de moto, porque o motociclista nunca leva vantagem. Tá solto, né? O Odair bateu ali de moto, ele estava certo. E você pergunta, ele machucou que tanto? Está no hospital? Porque não adianta. Não adianta você estar certo e bater de moto. E aí, o que? E daí? Bateu de moto. Bom, aí é o tanto que machucou ou deixou de machucar. Se está vivo ou se não está. Porque é um negócio assim. E eu acho que o moto é o cara que devia praticar. Você anda de moto, né? Muito. Adoro andar de moto. Mas todo cara que anda de moto devia praticar a direção defensiva. Sim. Prestar atenção, porque em qualquer situação ele leva desvantagem. E o que a gente vê, esse pessoal costurando o trânsito, passando entre os carros e tal, não tem... Eu fico... Para-choque de moto é aqui. Exatamente. Eu fico extremamente nervoso com isso, eu fico observando aquilo e fico pensando, gente, sabe? Há pouco tempo um ali caiu debaixo de uma roda de uma caminhonete, na minha frente, ali com a esquina com a rua Araguari, ele passou, esbarrou no carro do lado direito, ele passou entre. Ele esbarrou no carro do lado direito e caiu na frente da caminhonete. Se o cara não vê o que tinha acontecido, passava por cima da cabeça dele, e eu vendo aquilo, isso deixa a gente preocupado, deixa a gente nervoso. E tem muita, né, só para a gente finalizar isso aqui, porque a Andra já está, certeza que já está ali de olho na gente, tem muita imprudência. Ela hoje está suave. Ela está tranquila hoje? Está tranquila. É porque tem muita imprudência, né, Gui? A gente, com todo respeito a quem anda de motocicleta, até porque eu ando também, o Vinícius está aqui, anda, até para trabalhar utiliza, porque o preço da gasolina está daquela maneira e carro fica mais complicado, mas tem muita imprudência, e é isso que provoca a maioria dos... Porque assim, se você for colocar na ponta ali da estatística a quantidade de acidentes, motocicleta vence ali disparadamente no placar aí dos acidentes que ocorrem com veículos, né? É algo assim... E aí o motociclista que leva pior. Não tem situação que o motociclista bateu, a não ser raros casos que o motociclista dá aquela pirueta e bate. Eu vi uma nesse dia na internet, o cara dá uma pirueta e bate em pé lá, não teve nada com ele. São exceção. 3 anjos da guarda seguraram e foram até deixar ele ficar em pé. 3 anjos da guarda dele. E dos amigos que estavam por perto, né? Além das asinhas da moto ali, se for. Ô Gui, bom programa para você. A gente se encontra mais tarde. Tá bom, daí um abraço para você. Até mais tarde.